Pode desligar, legal. 10. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o Brasil Urgente, direto de Foz do Iguaçu para Cascavel e também Londrina. Hoje é uma data muito especial, uma data de inauguração de uma nova loja do Mufato aqui em Foz do Iguaçu. E a gente está recebendo aqui nos estúdios o candidato a presidente da República, Álvaro Dias. Só lembrando que o espaço está aberto para todos os outros candidatos, então fica aqui o recado para os assessores e também para os outros partidos. O tempo será igual para todos os candidatos, correto? Senador, o momento é de crise, de muita reclamação da economia brasileira. E a sua vinda aqui para Foz do Iguaçu é um momento feliz, bastante bacana, que é uma loja nova do Mufato. Isso vem de encontro com tudo que se fala da economia. Exatamente, é o que se deseja para o país e, infelizmente, as propostas dos candidatos durante a campanha nem sempre levam em conta a crise de profundidade que há na administração pública brasileira. As contas desarrumadas, uma anarquia administrativa. A casa caiu, literalmente caiu. Então, o que eu tenho dito é que essas propostas de campanha serão simplesmente blá 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 eleitoral se não promovermos uma ruptura com esse sistema, se não mudarmos o sistema de governança. Eu vou repetir, é um sistema corrupto, incompetente, é um sistema do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, que é a distribuição entre os apaniguados do poder dos recursos públicos, com vantagens, com privilégios das autoridades. Então, se nós quisermos realmente que o Brasil avance, se desenvolva, gere empregos, e a nossa proposta, nós temos uma proposta para gerar 10 milhões de empregos nos próximos anos, para a economia crescer 5% em média ao ano, para alcançarmos 22% de investimentos, 22% do PIB em investimentos até o final do nosso mandato. Isso é fundamental para o país arrancar para o seu futuro. Agora, se ficam candidatos apresentando propostas, copiadas dos outros, muitas vezes, e acenando com milagres, sem promover esse rompimento com o atual sistema, é simplesmente enganação. O senhor tem falado de diminuir a quantidade de ministérios, a carga tributária para o empresariado, e com isso o senhor espera que a economia volte? Olha, o objetivo final da nossa proposta é colocar mais dinheiro no bolso dos brasileiros, e sem deixar ninguém para trás, eliminando as desigualdades sociais com a oferta de oportunidade. Se há desigualdades sociais é porque as oportunidades não são iguais. E como se faz isso? Arrumando as contas públicas para reduzir o tamanho desse buraco, não é? E com isso liberar o crédito para surgirem empreendimentos produtivos, como um supermercado que inauguramos hoje aqui em Foz do Iguaçu. A liberação do crédito é porque 72% do crédito é assambarcado pelo governo para fazer a rolagem da dívida pública e encher os cofres dos banqueiros. O Brasil se tornou o paraíso dos banqueiros. Os últimos governos deram prioridade ao sistema financeiro e colocaram em segundo plano a produção e o trabalho. Nós temos que mudar isto. Com essa arrumação de casa, com o reequilíbrio das contas públicas, o saneamento financeiro, com todas as reformas que devem ser feitas, com a reforma tributária para reduzir a carga de impostos, com a simplificação para que seja mais fácil pagar imposto, exportar, importar, o combate à corrupção, para mostrar que o Brasil se tornou de novo um país sério e trazer de volta os investimentos que se foram, porque daqui foram expulsos pela corrupção e pela incompetência dos governos. Nós vamos sim gerar emprego. Olha, hoje a prioridade é emprego, que é o caso emprego do fato e emprego. Eu ando pelas ruas do Brasil agora e ouço isso. Um cidadão lá, morador de rua, em Uberlândia, me diz: olha, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Falta oportunidade. O povo quer trabalhar. O povo quer trabalhar. Então, a geração de emprego passa exatamente por esse processo de reformas importantes que começa com a substituição desse modelo de governo
enxugando a casa, né, enxugando a máquina, reduzindo o número de ministérios, de diretorias, departamentos, eliminando os privilégios das autoridades. Não há razão para preservar determinados privilégios. Eu digo isto porque eu acabei com os meus privilégios. Eu não recebo aposentadoria de ex-governador, teria hoje acumulado mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária, não recebo auxílio de moradia, não moro em apartamento funcional, não recebo verba indenizatória. Essa é a minha obrigação, eu cumpro o meu dever. Por isso eu posso falar em acabar com o privilégio dos outros também, é o que nós vamos fazer, para depois concluir com reformas importantes, como a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, a reforma da Previdência, a reforma política para reduzir o tamanho do Congresso, diminuir o número de senadores, deputados federais. O legislativo tem que ser mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Senador, falando um pouco de campanha que a gente tem observado, o senhor tem corrido o Brasil inteiro aí. Com relação à campanha e pesquisa, o senhor acha que o mais interessante é a aprovação do candidato, porque tem a rejeição do candidato também? Como é que equacionar tudo isso aí? Olha, primeiro eu quero dizer, e aí é uma denúncia da maior gravidade, esta é a eleição mais desequilibrada, mais desproporcional, mais injusta, mais desonesta e mais antidemocrática da história. Por culpa de quem? Do próprio Congresso Nacional, que elaborou a legislação. Nós estamos vendo nessa disputa lambaris contra tubarões. Os tubarões do dinheiro público, porque é fundo eleitoral. Entendi. Alguns com muito dinheiro do fundo eleitoral, que é dinheiro público, outros com quase nada, como é o nosso caso. Alguns com muito tempo de rádio e televisão, outros com quase nada. Alguns que se enriqueceram ao longo da vida, gastando parte da sua fortuna para tentar se eleger presidente, porque a legislação permite ele gastar o dinheiro dele na campanha, e aí sem limite. Então se estabelece a desigualdade. Aliás, é o retrato do Brasil. As desigualdades sociais são decorrentes da desigualdade de oportunidade, que por sua vez é resultante da desigualdade na lei, já que não somos todos iguais perante a lei. É assim na campanha eleitoral. Desigualdade do começo ao fim. Agora, com relação às pesquisas, então, aí tem um sistema operando nas sombras. Eu não gosto, sabe, de desqualificar a pesquisa, mas eu tenho visto cada pesquisa que, pelo amor de Deus, só acredita quem quer. Uma pesquisa que coloque, nós só temos 16% de indecisos, sai às ruas e veja, nós temos 60% de indecisos. Aí a pesquisa puxa para baixo a rejeição daqueles que possuem alta rejeição, o que vale mesmo. O senhor acha que é uma pesquisa manipulada? Eu acho que as pesquisas estão desequilibradas, elas estão refletindo a perplexidade da população, a população revoltada, indignada. Quem está ganhando a eleição é o não. O não está ganhando a eleição hoje. Entendi. Não, essa história de que fulano tem tantos por cento, ciclano tem tantos por cento, quem tem mesmo percentual elevado é o não. A população está desencantada, ela está indignada e revoltada. É por isso que eu tenho até constrangimento de apresentar as minhas propostas. Eu tenho lá um plano de governo com mais de 200 páginas de propostas, porque a população não acredita nas propostas. Então eu prefiro asseverar com muita intensidade que o que nós pretendemos mesmo é mudar esse sistema para consertar o Brasil, consertar a administração pública, melhorar o ambiente de negócios para que os empresários possam investir, gerando emprego, simplificando esse modelo absurdo, e o Brasil voltar a andar. E o Brasil voltar a andar, é isso que nós Senador, queremos. infelizmente o nosso tempo se esgotou. Mas o senhor vai voltar aqui com toda certeza durante a campanha. Certamente, espero poder voltar aí algum dia. Obrigado pela sua presença. Só Obrigado. lembrando que, caso outros candidatos